Chegou a hora da matemática. Vamos lá. Qual é o gradiente do erro médio quadrático? Ou seja, essa função aqui, né, é o erro médio quadrático. E o gradiente dela vai indicar em qual direção ela aumenta com a maior taxa. E se a gente for ao contrário dessa direção, a gente vai estar decrementando a função do melhor jeito possível. E é isso que a gente quer, saber o gradiente para ir na direção oposta dele. Tá? E o gradiente, então, pela função, né, de erro médio quadrático ter dois parâmetros aqui, né, que ao abrir a função h fica o θ1 mais θ2 de xi vezes xi. A derivada, o gradiente, então, é um vetor com dois componentes, né, a derivada parcial com relação a θ1, ou seja, para obter essa, eu vou tratar θ2 como uma constante e a derivada parcial com relação a θ2. Então, para obter essa aqui, eu vou tratar θ1 como constante. Ok, então vamos lá. Para facilitar o raciocínio aqui, né, para só não falar de cara que regra da cadeia, etc., vamos chamar esse termo aqui de U. Tá? Então, U é igual a h de xi menos yi. E o que a gente tem, né? A gente tem que achar a derivada de U ao quadrado. E agora sim eu posso dizer que é a regra da cadeia, né? Para achar a derivada de U ao quadrado seria a derivada de uma função composta, né? No caso, que eu chamei U é uma função, né? E U ao quadrado é a composição dela. Então, pela regra da cadeia, seria 2U vezes a derivada de U. Então, vamos fazer isso. Vamos expandir esse lado aqui agora. A derivada, então, vai ser, né, derivada de f com relação a θ, né, o gradiente de f, vai ser 1 sobre n. Essa primeira parte aqui, né, o somatório mantém, igual a 1 n. Então, o 2, né, derivada do regra da potência, né, o 2 estava no expoente, vem para multiplicar. É a derivada, regra da cadeia, então. Derivada do que está de fora, e aí eu apliquei a regra da potência para fazer ela. Menos y vezes isso aqui derivado, né? H0, Hθ de xi menos yi derivado. Certo? Então agora eu vou fazer algumas coisas para a gente acelerar aqui, para facilitar, não é para acelerar, eu quero fazer bem passo a passo para eu não me perder. Eu tenho cálculo, não é meu forte. Vamos lá. 2 é uma constante. Né? Então, aqui a parte do somatório, isso aqui não envolve derivada ainda. Uma constante que multiplica uma coisa no somatório, eu posso levar aqui para fora. E agora, para derivar isso aqui, a gente tem que yi é uma constante, tá? Ela não é uma função de θ. O que é uma função de θ é isso aqui. Tá? Então, a yi vai... A derivada, né, de yi vai ser 0, porque não é uma função de θ, e aí a gente só precisa derivar essa função. Então, eu vou expandir a função aqui para a gente continuar. Tá? Vou fazer um asterisco aqui significando uma explosão, que eu vou expandir ela. Então, vamos anotar isso. Igual a 1 sobre n. Aliás, 2, né, que eu passei o 2 para lá. Tirei o 2 de dentro do somatório. Somatório de... Eu não vou anotar o i igual a 1 até aqui, né, para ficar um pouquinho mais limpo, tá? Mas é somatório de i igual a 1, de i começando em 1 até n, de h de θ, xi menos yi, vezes, agora eu vou expandir o h de θ, que é θ1 mais θ2 xi. Lembram? Derivada, né? Eu ainda não resolvi essa derivada aqui, tá? Então, agora a gente está no ponto de resolver, né, as derivadas parciais. Aqui eu não vou expandir o h, né, em termos de h1 mais θ1 mais θ2, porque aqui eu não preciso derivar esse termo mais, né? Eu só preciso avaliar, perdão,
eu só preciso avaliar o ponto, essa função no ponto xi, para subtrair com y, né? Então, não preciso derivar. Aqui, como eu preciso derivar, aí eu separei. Θ1 e θ2 vão ser importantes aqui, tá? Vamos limpar aqui o cenário e vamos continuar. Então, vamos resolver essa derivada aqui. Agora sim, a gente tem que fazer as derivadas parciais, né? Fazer a derivada com relação a θ1 e a θ2. Então, vamos lá. A derivada em relação a θ1, então agora eu vou escrever, né, esse componente aqui. Derivada da função em relação a θ1 vai ser toda essa parte aqui se mantém, né? Porque ela está multiplicando ali a outra parte. Então vamos lá, somatório θ xi menos yi vezes. Então, para achar a derivada de θ1, eu vou considerar θ2 como uma constante. Então, é uma constante vezes uma constante, a derivada disso é zero. E a derivada de θ1, né, como se tivesse 1 multiplicando θ1, então a derivada é 1. Pronto, achamos o primeiro componente aqui. É a derivada de f em relação a θ1. É isso mesmo, tá? Não tem mistério, não. E agora, a derivada parcial, subindo aqui a derivada parcial em relação a θ2. Eu vou, né, então a gente vai fazer esse componente aqui do vetor. Ou seja, aqui no eixo θ1, eu tenho, essa é a direção que eu tenho que me mover, tá? Indica nesse componente do vetor. E agora eu vou achar na direção θ2, na componente θ2, no eixo θ2, para que lado eu tenho que mover o θ2. Então, vamos, a primeira parte se mantém, porque está multiplicando ali nossa função, xi, h de xi menos yi, vezes, então, para achar a derivada parcial com relação a θ2, eu considero θ1 como uma constante, né, e aí eu tenho θ2 multiplicando xi. Então, é uma função, isso aqui, né, é a derivada, primeiro, a derivada do θ1, então é zero, e a derivada dessa parte aqui é xi, né, que é o fator que multiplica θ2. Tá, então, deixa eu só limpar aqui, vezes xi. Pronto, tá aqui lembrando, né, que é o somatório em i para todas as variáveis i, né, ou seja, para todos os pontos que eu tenho no meu conjunto de pontos ali. Ao avaliar essa função, então eu tenho os dois componentes do vetor ali, ou seja, isso aqui então, né, o meu vetor de derivadas tem os dois componentes ali. Se eu andar nessa direção, ou seja, se eu fizer θ1 igual θ1 mais um alfa vezes essa derivada aqui, eu vou estar indo na direção que aumenta o erro. Né? Lembrando, né, o gradiente, esse carinha aqui, é a direção que aumenta a função maior, no maior jeito possível. Então, se eu for na direção contrária do gradiente, depois eu vou explicar o alfa, tá? Não preocupa com isso, não. Eu vou estar minimizando a função. Mesma coisa para o θ2. θ2 recebe, quando eu for atualizar o θ2, vai ser o θ2 antigo menos alfa vezes a derivada em relação a θ2, tá? Então, para atualizar o θ1, eu vou usar essa derivada, esse componente. Para usar o θ2, vou usar esse componente aqui, tá? Ok, então. E agora, olha que interessante. E o alfa, agora sim, vamos falar do alfa. Vocês lembram quando a gente estava falando de hill climbing, da questão do overshooting? Então, eu vou desenhar uma parábola unidimensional aqui. Deixa eu mudar a cor. Uma parabolinha aqui unidimensional.
tá? Só para exemplificar o que é o problema do overshooting. Então, na parábola, a gente tem, vamos supor que a gente está nesse ponto aqui, né? Só um único componente aqui, θ1. E o gradiente, né, a derivada, é a linha tangente. Né? O gradiente indica qual a direção que aumenta mais a função. Então, se a gente vai oposto ao gradiente, né, que é o que a gente faz aqui, ao subtrair, então a gente vai na direção oposta. E aí, se eu andar muito nessa direção, tudo bem, aqui a primeira vez foi bom. Né? Mas se eu andar na segunda vez que eu for fazer, né, o gradiente vai apontar para cá. Ou seja, o componente, né, na coordenada θ1, o componente na coordenada θ1 vai indicar para eu mover o θ1 para esse lado. Se eu mover muito, né, eu passo do mínimo local. Né? Pode ser o mínimo global, mas enfim, eu passo do ponto de mínimo que eu gostaria de chegar. Então, o alfa vai controlar isso. Tá? Ele é a taxa de aprendizado, a gente pode chamar assim, ou o tamanho do passo, que é justamente quanto que eu vou mover o θ1, os tetas, né, o θ1 e o θ2, no caso bidimensional, na direção do gradiente, certo? Ó, então, agora a gente tem um algoritmo, gente. A gente tem um algoritmo para reduzir o erro, para ajustar uma curva. Olha que coisa fantástica. A gente tem aqui, estou só completando as anotações aqui. Temos um algoritmo que você começa com um θ1 e um θ2 quaisquer, como você não sabe nada, né? E aí vamos explicitar esse algoritmo aqui. Você inicializa θ1 e θ2 com valores quaisquer, arbitrários, e aí você calcula o erro médio quadrático. Aliás, não precisa calcular o erro médio quadrático, né? Que a gente não usa ele, a gente usa a derivada dele. E aí, depois de inicializar, você vai atualizando o θ1 e θ2 de acordo com essas regras aqui de atualização, né? Onde θ1, a derivada, né? Com relação a θ1 é dada por essa aqui, e com relação a θ2 é dada por essa aqui. E repete isso até por um número de iterações ou até os tetas variarem pouco. E aí pronto, isso é otimização, tá? Por gradiente descendente. Você vai achar θ1 e θ2 que minimizam a função de erro médio quadrático. Ou seja, né, voltando naquele problema ali de ajuste de curva, deixa eu limpar o cenário aqui e colocar o gráfico, aquela figura de ajuste de pontos ali. Pronto, agora voltando ao nosso problema original ali, né? A gente queria encontrar θ1 e θ2 que fosse o melhor ajuste possível, que desse a melhor reta possível. Então a gente inicializa θ1 e θ2 arbitrariamente, né? Vamos dizer que deu esses valores aqui, então deu esse intercepto e essa inclinaçãozinha aqui. E aí a gente calcula na próxima iteração, para reduzir o erro, provavelmente o θ1 vai vir para cá, né, vai ser um novo θ1, e a reta vai ter mais inclinação. Né, então, provavelmente vai ser uma reta mais assim. Né, e assim, na segunda atualização, um pouquinho mais. Um pouquinho mais para baixo ali, um pouquinho mais inclinado. E assim vai até não ter mais alteração. Então, a gente... o θ2, né, vai aumentando também. É isso, tá? Pronto. Isso é regressão linear. Olha que beleza. E a gente, pronto, temos um algoritmo aí para fazer isso, para ajustar uma curva e conseguir fazer minimizar o erro, né? Ajustar a curva com a melhor curva possível para esses pontos aí, tá? E agora eu vou só comentar que aqui é a regressão linear, né? Então a gente ajustou uma reta aos pontos. E se eu quisesse ajustar uma outra função? Vamos comentar rapidamente isso aí.